Amém, meus queridos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 21. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Diz assim o texto do versículo 1 até o versículo 25. Nós vamos ler o capítulo todo. João capítulo 21, do 1 ao 25. Diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei todos os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque lhe ter dito a terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não quereis. E disse isso, significando com que morte havia ele de se glorificar. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti?
Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, Pai poderoso, diante da Tua palavra nós estamos aqui nesta noite, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, trazer entendimento, Senhor Jesus, compreensão das Tuas palavras, que nós venhamos, ó Deus, nesse momento, Pai, ficar, ó Deus, cativos do Teu Espírito, para que possamos aprender as verdades escritas aqui nesse texto. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto que nós acabamos de ler de João, capítulo 21. O título desse sermão é Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Em hipótese alguma, Jesus desiste dos seus filhos. Nunca Jesus Cristo vai desistir de você. Eu acredito que todos nós, cristãos, é óbvio, temos algum personagem favorito na Bíblia. Nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento e ali a gente se identifica com alguns personagens. E quanto mais nós estudamos as Escrituras, mais impressionados nós vamos ficando com a forma com que Deus agia na vida daquelas pessoas. Nós vamos estudando as Escrituras e vamos ficando com os olhos cheios do esplendor da glória de Deus, de ver como Deus ele vai usando aqueles simples homens e mulheres, verdadeiros heróis da fé. Por isso que lá em Hebreus há uma galeria para alguns deles, heróis da fé. Nós ficamos impressionados ao olhar para alguns personagens jovens, moços, pequenos como Davi, que tinham a coragem de enfrentar o leão, de matar o urso, de enfrentar gigante. Nós olhamos para Sansão, que tinha uma força sobre-humana quando o Espírito Santo vinha sobre a vida dele, e esse homem rasgou um leão ao meio, derrotou exércitos com apenas a queixada de um jumento. Nós olhamos para Moisés e vemos quanto Deus usou aquele homem para abrir o mar vermelho, tocar na rocha, botar água, alimentar o seu povo. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus, personagens que nós olhamos nas Escrituras, que nós nos identificamos, admiramos. Mas eu penso, e isso eu penso com clareza e com certeza, de que Pedro, o apóstolo Pedro, é o personagem que mais se identifica com todos nós aqui presentes, com todos aqueles que passaram, que vieram antes de nós, e com todos aqueles que virão depois de nós. Pedro se identifica com a humanidade. E você pode estar pensando, pastor, mas eu não sou tão impulsivo quanto ele, eu não sou sanguíneo quanto ele, eu penso muito mais antes de agir, eu tomo as minhas decisões muito bem calculadas, porque Pedro não fazia isso. Pedro era sanguíneo. Pedro ele agia, depois ele pensava. Primeiro ele estourava, depois queimava o pavio. A paciência de Pedro era muito curta, e talvez com isso você não se identifique, mas eu quero mostrar algumas características de Pedro que sim, refletem eu e você. E todos nós, tanto homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, nos identificaremos com esse personagem, com este homem chamado Pedro, Simão Pedro. Qual é então essa característica de Pedro? Talvez não seja, como eu disse, a personalidade forte e impulsiva, mas sim os seus altos e baixos. Todos nós temos altos e baixos, e ninguém melhor do que Pedro para ter altos e baixos. Irmãos, se vocês pensarem um pouquinho, Pedro ele oscilava entre uma fé robusta e madura, mas também ele oscilava em atitudes infantis e incrédulas. Ao mesmo tempo que Pedro caminhava por sobre as águas, crendo em Jesus Cristo, que quem estava ali em cima daquele mar revolto, como se fosse laje, era o Senhor
Jesus, e ele diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. O lugar mais seguro para se estar era dentro do barco, mas Pedro confiou na voz de Deus, na voz do Senhor Jesus Cristo, saiu do barco e caminhou por sobre as águas. No mesmo instante que Pedro caminha sobre as águas, ele afunda no mesmo mar como uma pedra, porque ele começa a perder a fé no Senhor Jesus Cristo e olhar para as circunstâncias e afunda gritando: Senhor, socorre-me! Pedro oscila entre uma fé robusta e madura e atitudes infantis e incrédulas. Pedro, ele vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ninguém mais sabia dizer quem era Jesus e o confundiam com profetas, Pedro disse: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pouco tempo depois, poucas horas depois, Pedro é usado por Satanás para tentar impedir Jesus Cristo de ir para a cruz. E Jesus então olha para Pedro, que faz essa afirmação maravilhosa, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro oscila em uma fé robusta e madura, mas também em atitudes infantis e incrédulas. Pedro olhou para Jesus e disse: todos esses aqui, Senhor, vão te trair. Quando a coisa apertar, quando a coisa fica feia, todos esses vão trair, mas eu vou contigo até a morte. Você sabe, Senhor, que do meu lado a corda não arrebenta. Eu seguro firme junto com o Senhor, eu estou contigo e não abro. Poucas horas depois, Pedro está dizendo: eu não conheço, eu nunca vi. E pela terceira vez o texto diz que Pedro blasfema contra Jesus e nega Jesus. Pedro não só o negou, mas blasfemou também, diz os evangelhos. E o galo canta, e Pedro então começa a chorar amargamente, porque Pedro oscila entre uma fé robusta e madura e atitudes infantis e incrédulas. E aí, se identificou com Pedro? Quantas vezes eu e você já não prometemos coisas ao Senhor e não cumprimos? Quantas vezes eu e você falamos: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, mas dobrando a esquina nós tropeçamos nas armadilhas de Satanás e atrapalhamos o avanço da obra do reino de Deus? Quantas vezes eu e você estamos caminhando de fé em fé, em cima do mar revolto, olhando firmemente para Cristo, mas temos a atenção desviada pelos mares revoltos da vida e pelos ventos que não param de soprar, e começamos a afundar nos mares? Quantas vezes? Pedro nos representa. Essa oscilação de Pedro nos representa. Passado sábado, diz as Escrituras, que as mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegaram lá no local do sepulcro, encontraram a pedra removida e a tumba vazia. Elas entraram em desespero. Apareceu um anjo lhes trazendo um recado. E o recado que o anjo deu para elas foi o seguinte: Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, ressuscitou. Mas vão e digam aos discípulos e a Pedro. Que interessante isso. O anjo aparece para aquelas mulheres e diz: olha, vocês podem entrar aqui, olhem com seus próprios olhos, Jesus não está aqui, ele ressuscitou, mas eu tenho um recado dele para vocês. Vocês vão, digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo na frente de vocês para a Galileia. Vão para lá, porque lá vocês vão se encontrar com ele. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Essas mulheres então comunicam isso aos discípulos. Nesse meio tempo, Jesus aparece duas vezes aos discípulos. Uma vez quando Tomé não estava presente, e outra vez quando Tomé está presente. Mas Jesus não tratou com Pedro. Jesus não falou com Pedro. Jesus não restaurou Pedro. Jesus apareceu. E há aqui uma grande diferença, irmãos. Jesus pode ter aparecido na sua vida, mas Jesus pode ainda não ter restaurado a sua vida. Você já pode ter visto Jesus, mas você
permitiu com que Jesus restaurasse você. E esses homens então tomam uma decisão e vão para a Galileia. E essa vai ser a terceira vez que Jesus vai aparecer para eles. Chegando lá na Galileia, no mar de Tiberíades, Pedro toma uma decisão, versículo 3, veja comigo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Imagine só a cabeça de Pedro. Se coloca no lugar dele. Pedro sabe o que aconteceu. Pedro sabe que ele negou Jesus 3 vezes, que ele blasfemou contra Jesus. Pedro estava lá na casa de Caifás, de frente para um braseiro, a luz daquela fogueira se esquentando, se aquecendo. E ele vendo o seu mestre, a qual ele andou pelo menos 3 anos junto, apanhando, sendo espancado, esbordeado, cuspido no rosto. E Pedro teve a coragem de olhar para Jesus e dizer: eu não o conheço, eu nunca andei com ele. Quando ele falou pela terceira vez, o galo cantou, e a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele lembrou que Jesus Cristo tinha o avisado da traição. Agora, as mulheres chegam para Pedro e dizem o seguinte: Pedro, você não sabe o que aconteceu. Chegamos lá no túmulo, nós pensamos que Jesus estava lá. Nós estávamos preocupados, Pedro, com a pedra que era muito pesada. Como que nós íamos tirar a pedra para ungir o corpo de Jesus? E por que ungir o corpo de Jesus? Porque na sexta-feira não deu tempo. Foi muito corrido. No sábado ninguém pode fazer nada. Então elas foram no domingo terminar o processo. Mas sabe o que aconteceu, Pedro? A pedra estava removida. Pedro, talvez impulsivo, falou: roubaram! O que fizeram com o corpo de Jesus? Eu falei: calma, Pedro. Apareceu um anjo. Pedro fica atônito. E o que o anjo disse? O anjo disse que Jesus quer falar com você. E que é para você ir para a Galileia. O que viria na sua cabeça? Irmãos, quando Pedro chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele viu um barquinho, ele falou: você quer saber de uma coisa? Para mim acabou. Eu sei que não tem mais nada para mim. Eu o neguei, eu blasfemei, eu falei que eu ia com ele até o fim, e eu não fui. Eu fui um covarde, eu não estive nem lá no pé da cruz, eu me escondi com medo. E eu não só tive medo deles, mas depois da sua ressurreição, ele me encontrou trancado dentro de casa com medo. Para mim acabou. Eu vou voltar a pescar porque é o que eu sei fazer. Por isso Pedro, quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo: eu abandonei o ministério. Para mim não tem mais jeito. Jesus não me quer mais. Ô meus queridos, quando nós tomamos decisões, nós influenciamos pessoas. Aqueles discípulos que estavam juntos, todos também tinham corrido e falaram: quer saber de uma coisa, Pedro? Se tu vai abandonar, nós vamos abandonar junto. Vamos pescar tudo nós. Nós éramos tudo pescador mesmo, Pedro. Vamos. Não tem mais jeito para nós. Essa atitude dele demonstra que ele mesmo já tinha desistido do seu chamado. E os discípulos que estavam junto também. Todos entraram no barco e passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. Agora, irmãos, eu fico curioso. Eu fico curioso com a conversa que deve ter acontecido naquele barco. Eu só posso fazer suposições. Por que é isso, irmãos? Imagine aqueles homens jogando a rede de um lado para o outro, movimentando aquele barco a noite inteira, todos pescadores, e não apanhavam nada. A Bíblia diz que Pedro estava nu, mas a nudez aqui é quando fica só com a parte de baixo da roupa, tá? Não é nu completo, não. Pedro estava só de tanga, só de sunga. Imagine a noite toda, irmãos, o suor que aquele homem não estava, o cansaço que aquele homem não estava, para ter tirado a roupa. Imagina aquela roupa pesada, cheia de suor. Ele falou: não, eu vou a noite inteira batendo tarrafa de um lado para o outro, e nem uma piaba, nem um bari. Eles não pegaram nada. E eu imagino eles conversando, entre eles estavam em 7 no barco. O barquinho não era tão pequeno. Gente, sem Jesus, nem peixe nós sabemos pescar mais. O que vai ser da nossa vida? Amanhece o dia,
Eles olham de longe, a uma distância de mais ou menos 90 metros, uma silhueta na praia. 90 metros, aproximadamente, 90, 100 metros, é a distância de uma quadra. Você não consegue falar daqui e a pessoa te escutar lá, tem que gritar. Alguém grita lá da praia para eles: filhos, tem alguma coisa de comer? E a resposta é um não sonoro. Não. Jesus não faz a pergunta, eles não sabiam que era Jesus. Jesus não faz a pergunta porque não sabia. Jesus faz a pergunta para ter uma conexão com eles. E aí, está gostando da vida que você escolheu? Tendes aí alguma coisa para você comer? E a resposta que eles ouvem é não. Eu gosto muito de olhar para esse texto e ver que Jesus Cristo, ele poderia ter gritado de lá: covardes, fujões, medrosos, apóstatas. Mas não. Jesus olha para ele e diz: filhos. E essa palavra filhos só aparece 2 vezes aqui no Novo Testamento. E a primeira vez que Jesus usa essa palavra, ele olha para uma mulher com hemorragia, que estava totalmente destroçada, quebrada, física, emocional e espiritualmente. E Jesus então, quando olha para aquela mulher que não teve coragem de tocar nele, só nas vestes, na orla das suas vestes, Jesus para toda aquela multidão, olha para aquela mulher e diz assim: filha. E agora Jesus olha para aqueles homens lá que passaram a noite inteira no mar. E Jesus poderia ter dito tanta coisa para eles, mas Jesus sabe que aqueles homens estão quebrados, envergonhados, que aqueles homens estão com o coração despedaçado. E Jesus olha para eles e diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eram todos galileus. Por que Jesus não falou para eles ir para Galileia? Porque o chamado deles começou. Por que Jesus não falou para eles ir para Jerusalém? Porque o chamado deles começou ali naquela região, na região da Galileia. Porque Jesus, quando foi chamar Pedro e os seus discípulos, Pedro tinha passado a noite inteira pescando, estava aguardando o barco, não tinha pegado nada. E Jesus, depois de proferir um discurso, falou para Pedro: volta para o mar e lança a rede. E Pedro então diz: sobre a tua palavra eu vou, mestre, mas eu passei a noite inteira e não peguei nada. E a Bíblia diz que Pedro então foi de novo para o mar, lançou a rede, e era tanto peixe que a rede começou a se rasgar, e eles tiveram que chamar os barcos que estavam próximos, porque senão eles iam naufragar. Quando Pedro volta dessa primeira vez para a praia, ele se ajoelha diante de Jesus Cristo e diz: agora eu sei que tu és o Senhor. E Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Barco, peixe, rede, tudo, e vai seguir a Jesus Cristo. Jesus traz aqueles homens de novo, geograficamente, naquele mesmo local onde se iniciou o chamado, para dizer: eu estou ratificando, reiterando que vocês não são mais pescadores, mas sim, vocês são pescadores de homens. Jesus Cristo leva aqueles homens até onde Ele os chamou, para falar para eles: olha, não é o fim, vocês são os meus filhos e eu quero tratar vocês. Quando eles dizem não, Jesus diz da praia: joguem à direita do barco. Ô, irmãos, eu imagino Jesus chegando na praia, caminhando, e Deus, como sendo soberano que é, Jesus vai começando a falar com os peixes, porque eles bateram tarrafa a noite inteira, não pegaram nada. E aí Jesus vai, e Jesus, irmãos, ele é muito específico. Ele escolhe 153 grandes peixes. E enquanto Jesus está caminhando na praia e olhando eles lá, Jesus está falando para os peixes: vão e fiquem todos amontoadinhos ali à direita do barco. À direita do barco. Quando aqueles homens obedecem à voz de Jesus e jogam a rede, eles pegam 153 grandes peixes. Quando João sentiu o peso da rede, João matou charada. João não pensava mais que Pedro. João olhou para Pedro e disse: não tem dúvida, é Jesus. Irmão, só fez tempo de Pedro amarrar a capa no pescoço, ele amarrou e pulou na água.
e veio fazendo 100 metros nadando na braçada para encontrar Jesus. Eu não sei se ele veio rápido para Jesus crucificar com ele, ou se ele veio rápido porque ele estava emocionado demais, mas ele veio nadando, chegou na praia. Quando ele chegou na praia e os outros chegaram com o barco, eles viram ali um braseiro, peixe e pão. Jesus Cristo com a sua provisão. O que eles demoraram a noite inteira para fazer com Cristo aconteceu em um momento, num abrir e num fechar de olhos, foi algo rápido demais. Jesus diz: tragam alguns peixes para nós comer também. Aqui só tem um. Pedro, como era impulsivo, deu um salto, pulou e sozinho tirou a rede com 153 grandes peixes. Todos eles sabiam que quem estava ali era Jesus, mas ninguém ousava perguntar: és tu mesmo, Senhor? Imagina, irmãos, ninguém está acostumado a ver uma pessoa ressurreta, quanto mais o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que depois que eles comeram, Jesus então começou a interrogar o Pedro. Depois que eles comeram, Jesus começou a interrogar o Pedro. Diz aqui o versículo 15 ao versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Oh, meus queridos irmãos, quando nós entendemos isso aqui, como Jesus foi pedagógico com Pedro. Jesus olhou para Pedro e ele fez uma pergunta: Pedro, você me ama mais do que todos esses outros aqui? Olha a audácia de Pedro. Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. O cordeiro, meu querido, ele é o filhote da ovelha. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu acho que você está se achando demais. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama mais do que todos esses outros que também me amam? Então você vai apacentar os cordeiros, Pedro, os pequeninos. Pela segunda vez, Jesus Cristo faz a mesma pergunta para Pedro, e agora não tem mais comparação. Entenda que cada pergunta que Jesus faz fica mais profundo. É uma tonelada de graça, mas é uma tonelada. É uma tonelada de amor, mas é uma tonelada. E cada vez que Jesus faz a pergunta, Pedro vai ficando cada vez mais esmagado por essas perguntas. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E o coração dele se entristeceu, não porque Jesus perguntou se ele o amava, mas porque Pedro lembrou do que aconteceu, das 3 vezes que ele o negou. E olha, irmãos, que coisa magnífica. Jesus leva Pedro para o mar da Galileia, para o mar de Tiberíades, para a região a qual ele o convocou a primeira vez. Quando Pedro chega na água, está ali o Cristo ressurreto, diante de um braseiro, e a palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Sabe qual é a primeira vez? Quando Pedro nega Jesus. Ele estava diante de um braseiro. E agora a segunda vez com Jesus aqui. Jesus leva Pedro para Galileia, onde foi o início do seu chamado. Jesus pega Pedro e está agora ele e Pedro diante do braseiro, diante dos discípulos.
E Jesus faz 3 vezes aquela pergunta para Pedro, para que Pedro pudesse ter a oportunidade de ser restaurado por ele. Para que Pedro pudesse 3 vezes, como o negou, o confessasse agora diante dos outros. Para que Pedro demonstrasse ali o seu amor. Isso é ser tratado por Jesus. Muitas vezes nós precisamos ser colocados no nosso lugar. E Jesus nos trata desta maneira. Quando Jesus fez essas 3 perguntas, Pedro então responde, e a resposta de Pedro é magnífica. Ele diz: Senhor, Senhor. Senhor aqui não é porque Jesus era mais velho do que Pedro. Senhor aqui é como se ele estivesse dizendo: meu rei, soberano, soberano Deus. É uma confissão dizendo: agora eu entendo quem é o Senhor. Eu sei quem você é, eu sei, o Senhor é Deus, o meu Senhor. E ele continua: tu sabes de tudo, só Deus é onisciente. Tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. É como se ele dissesse: Senhor, eu precisei chorar amargamente. Eu precisei ser provado mesmo, passar pelo fogo, mas eu descobri, Senhor, que eu verdadeiramente te amo, que eu te amo mais do que tudo isso que está ao meu redor, mais do que barco, mais do que peixe, mais do que mar, mais do que pessoas. O Senhor sabe que eu te amo. Antes eu não lhe amava, mas o Senhor sabe que agora eu te amo. E a restauração vem, irmãos. A restauração vem quando há confissão. E Jesus olhou para aquele homem quebrantado e disse: então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro lá na frente ele vai dizer que ele era um pastor, mas que ele trabalhava para o Supremo Pastor. Para o Supremo Pastor. E Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros e as minhas ovelhas, dizendo: agora, Pedro, de uma vez por todas, esqueça a sua profissão. Você foi pescador antes, agora você vai ser pastor. Você é pastor. As suas mãos não são mais para o anzol, ou para a tarrafa, para a rede, para o timão, para o mar. Nada disso, Pedro. Eu te tirei dessa vida e eu vou colocar você agora para pastorear os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Talvez você, meu irmão, pensou já em desistir. E Jesus Cristo está falando para você nessa noite: eu não desisto de você. Talvez você já pensou em abandonar o cajado e voltar a fazer o que fazia antes. E Jesus está dizendo: não é o mar o seu lugar, não é as redes o seu lugar não é o barco, mas eu te tirei dessa vida. Jesus vai atrás dos seus e diz: você tem ministério. Existem pessoas que dependem de você, e eu tirei você daquele lugar para que você trabalhe para mim. É para mim, Pedro, que você vai trabalhar. É isso que Jesus faz com Pedro. Pedro então entende agora a sua vocação. Para encerrar, Deus ele nos deu a graça de não sabermos o dia e nem como vamos morrer. Imagine se você soubesse o dia e como você ia morrer. Deus falasse: ó, tal dia, tal ano, você vai morrer de acidente de trânsito. Você nem de patins você ia andar. Agora nós não sabemos, né? Pode ser um infarto fulminante, um câncer, um acidente, tantas mortes, uma morte natural, de velhice, não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 30 anos, não sabemos. Por isso o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nos ensina, Senhor, a aproveitar aquilo que o Senhor nos deu, a vida. Mas para Pedro, Jesus dá uma tratada a mais com ele. Porque Pedro chegou para Jesus e uma das promessas que Pedro fez foi o seguinte: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus chega para Pedro, depois de fazer as 3 perguntas, e veja o que Jesus fala aqui no versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar
a Deus. Jesus olhou para Pedro, disse: Pedro, lembra que você falou que você ia comigo até a morte? Eu quero te dizer uma coisa, que você tem razão. A sua morte vai glorificar a Deus. E você não vai aproveitar a aposentadoria, Pedro. Você vai viver ainda alguns bons anos. Você não vai conseguir voltar para ter uma casa na praia. Você não vai se aposentar, Pedro. Você não vai curtir a velhice. Muito pelo contrário, Pedro. Sua velhice vai ser dura. Agora que você é novo, você vai para onde você quer. Mas quando você for velho, eles vão te prender, Pedro. Eles vão te amarrar. Eles vão cingir as tuas mãos. Eles vão estender os teus braços, Pedro. E vão cingir você. E vão conduzir você para onde você não quer ir. Olha o que o próprio Pedro diz da sua própria morte. Em 2 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 15. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Qual foi a morte que Jesus Cristo revelou para Pedro? A crucificação. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, enquanto tu és novo, agora você mesmo se veste, mas eles vão estender os teus braços e vão te amarrar, Pedro. Eles vão te cingir, mas de outras coisas. Eles vão te conduzir para um outro caminho. Você falou que ia comigo até a morte, Pedro. Pedro sabia, tinha plena convicção da morte que tinha sido revelada em Cristo Jesus. Eusébio, grande historiador, ele diz o seguinte, que no dia em que o apóstolo Pedro foi condenado à crucificação, ele não aceitou ser crucificado de uma forma convencional, mas ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não merecia morrer igual ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a morte desse homem glorificou a Deus. Depois disso, Jesus dá um tapinha nas costas de Pedro e diz: agora vem e segue-me. Agora você tem a revelação do seu chamado. É isso que você quer, Pedro. Irmãos, Pedro era um covarde. Pedro ficou, depois que Jesus Cristo foi crucificado, ficou trancado dentro de casa. Não só ele, mas os discípulos. Quando eles saem daqui, Pedro torna-se um gigante na fé. Esse cara enfrentou prisões, enfrentou açoites. Ele olhou no olho dos judeus e falou: vocês crucificaram o Filho de Deus através de mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse homem pregou e se converteram 3.000 almas, pregou de novo mais 2.000 almas, e no final da sua vida, na velhice, ele não ficou com uma casa na frente da praia, aproveitando a aposentadoria, não. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Jesus Cristo não desiste dos seus. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo quer trazer você de volta para Ele. Jesus Cristo quer que você se reconcilie com Ele. Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Hoje você tem essa oportunidade. Eu gostaria de convidar você para fazer essa oração junto comigo. Pai bendito, Pai de amor, aqui nós estamos, Senhor Jesus, para glorificar e para exaltar o Teu santo e poderoso nome. Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Deus, fazendo a Tua obra nas nossas vidas. Que nós venhamos ser, Senhor Jesus, impactados pela Tua obra, Senhor Deus. Pai, que nós venhamos ser, meu Deus, reconciliados com o Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles, ó Pai, que estão afastados. Aqueles, Senhor Jesus, que pensaram já em desistir, em largar tudo, ó Deus, em voltar à antiga vida. Que o Senhor não permita, meu Pai. Que o Senhor vá atrás dos seus filhos, como bom pastor. Que o Senhor, ó Deus, nos confronte, ó Pai. E que o Senhor nos ensina a viver, ó Deus, uma vida que glorifique ao Senhor.
E que também, meu Deus, quando chegar o nosso último dia, que nós possamos glorificar o Senhor, ó Deus, para estar junto contigo todos os dias, por toda a eternidade. Amém. Assim oramos em o teu nome. Amém. Amém. Queridos, quando Jesus disse isso, disse segue-me, estava vindo João. Pedro olhou para Jesus e disse, e aquele lá, Jesus? Porque Pedro ainda, o velho homem, tinha um pouquinho do velho homem. Jesus falou, o seu enxerido, você não tem nada a ver com a vida dele, segue-me tu. Se eu quiser que ele viva até o final, ele vive. João foi o último apóstolo, irmãos. João, com mais de 100 anos de idade, foi mandado para o exílio na ilha de Patmos, mas morreu também. Morreu para glorificar o Senhor. Ele não se importa com o que Deus vai fazer com a vida do outro. Jesus está falando para você hoje, vem tu e segue-me. Vem tu e segue. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.